Os enganos de Satanás. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Toda astúcia e subtileza no engano foram utilizadas por Satanás para enganar Eva. Na colocação de Satanás a Eva, é provável que ela só observou quando Satanás a disse: sereis como Deus. Pois a promessa de ser igual a Deus atende por completo o desejo do ser humano pela fome de poder. Eva não tinha um exemplo anterior para colocar a barba de molho, como diz o ditado, ou seja, aprender com os erros de alguém antecessor. Talvez ela não conhecia a razão da queda de Satanás por tentar ser igual a Deus. Em todos os setores da vida, homens e mulheres se autodestroem pela fome de poder. Isso tem sido comum no setor político. A ilusão é mais dinheiro, mais poder. Satanás tentando enganar Deus. Imaginemos Lúcifer, antes da sua queda no céu, tentando implantar o sistema socialista comunista lá, visando colocar Deus abaixo do seu poder e domínio no mesmo nível das criaturas a ele e ditando as regras para Deus e suas criaturas. A teimosia e a audácia de Satanás continuou na tentativa de seus enganos a Jesus no deserto da tentação. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum no deserto, usando o seu lado humano antes de ser tentado pelo diabo. Durante esse período, Satanás ficou na espreita até Jesus manifestar extrema fraqueza física para entrar em ação. Parece não ter nada a ver depressão com este tema. Mas para mim, que por 2 vezes fiquei à beira do vale da sombra da morte por depressão, sofrendo impulsos suicidas, descobri a razão por que Satanás esperou Jesus ficar frágil fisicamente para lhe fazer 3 propostas tentadoras. A depressão é uma enfermidade biológica, porém, os impulsos suicidas destrutivos são demoníacos, isto é, os demônios, percebendo a debilitação do depressivo, estimula a vítima ao suicídio para matá-la, porque eles têm prazer em fazer isso. Notemos que a primeira tentação do diabo a Jesus foi exatamente relacionada à fome física. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mateus capítulo 4, versículo 3. A segunda tentação foi relacionada à fome de poderem superar a todos os limites humanos. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Os teus anjos te protegerão e tu cairás nos braços da galera. Mateus capítulo 4, versículo 6. Notemos que nessas 2 tentações, o diabo tentou provocar o orgulho em Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus. É isso que a gente enfrentou muito na adolescência. Se tu for homem, pisa aqui neste sinal.
como se Jesus tivesse orgulho para se sentir ferido. A terceira tentação foi provocar Jesus para a fome de poder na posse de todos os reinos do mundo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mateus capítulo 4, versículo 9. Satanás é tão audacioso que ofereceu a Jesus o que já lhe pertencia por direito de criação. Não é isso que muitos vêm fazendo, especialmente no setor político? São eleitos para administrar propriedades de Deus, mas fazem o que bem entendem, como se eles fossem donos de tudo. O maior engano de Satanás hoje, repetindo suas insinuações como fez com Eva lá no início da criação da raça humana, sereis como Deus. Só que depois a humanidade ficou como o próprio diabo, na violência e na corrupção, justificando o dilúvio e não como Deus. Vejam como o diabo é astuto em seus enganos. Promete uma coisa, mas oferece-lhe outra desastrosa. Hoje o diabo promete grandes ofertas para a humanidade: igualdade social comunista, libertinagem sexual e outros enganos. Olhando suas artimanhas até hoje, você vai continuar caindo em seus contos mentirosos e enganadores? No passado, Satanás prometeu aos humanos se transformarem em deuses, mas ao invés disso ganharam a natureza maléfica de Satanás. É isso que você quer?